Olá, bem-vindos de novo. Aqui é o Kindy e vou resolver com vocês mais um exercício da prova do primeiro ano TA, segundo bimestre de 2016 do Cotuca, beleza? Quem perdeu os dois primeiros, assista, a menos que você queira ver só esse exercício mesmo. Esse exercício é talvez um dos mais difíceis. Se não for o mais difícil de entender, ele é o mais difícil na conta. Tanto que eu dei de presente alguns valores na lousa para vocês. Vocês não precisam saber a raiz de 5.776. Se um dia vocês encontrarem essa conta, eu já dei de presente quanto vale. E no caso você vai precisar. Beleza? Eu dei até outro valor. Eu dei um outro valor, 68 ao quadrado. Dei um valor lá. Se alguém pensar de um determinado jeito, vai precisar desse número, 68 ao quadrado. Se não pensou desse jeito, ainda dá pra resolver, mas é muito mais simples a conta, beleza? Mas a física em si, desse aqui, não é tão difícil. Ele é parecido com a lista de exercício. Esse é o exercício do poço, beleza? Movimento vertical. Vamos ler comigo aqui o enunciado? Vamos lá. Exercício 3. Um garoto, à beira de um poço, lança uma moeda verticalmente para cima, com velocidade de intensidade V. Esse V aqui é a velocidade inicial do negócio. Ele jogou para cima, beleza? Ele percebe que o tempo entre o lançamento da moeda e o som da moeda acertar o fundo do poço é de 8,5 segundos. Então ele arremessou a moeda para cima e começou a cronometrar. A moeda vai dar uma subidinha, começa a cair, passa na frente dele de novo, começa a cair no poço, cai no poço, bate no fundo do poço. O barulho da pancada no poço faz com que o som viaje de volta pelo poço e chegue no ouvido do rapazinho. Daí ele para de cronometrar. Percebe a longa jornada dessa moedinha? Bom, desprezando a resistência do ar, considerando G10, ótimo, como sempre, né? E velocidade do som 320 metros por segundo, calcule. Aqui vem uma observação. Quem já fez muito exercício na vida, às vezes vai ver velocidade do som 340. Velocidade do som 340, eu diria que é o mais perto do verdadeiro, porém, se eu botasse 340, as contas iam sair bem difíceis e quebradas, muito mais difíceis do que saíram aqui. Então recomendo que vocês usem o valor que a gente deu para vocês, beleza? Na letra A, ele pede o módulo da velocidade V, ou seja, a velocidade inicial do cara. Ele quer saber quanto vale a velocidade inicial do cara, sabendo que a moeda lançada verticalmente alcança sua altura máxima após 2 segundos do lançamento. Muito bem. E letra B, a profundidade do poço. A velocidade inicial e a profundidade do poço. São basicamente essas duas perguntas. Vamos fazer, galera? Isso aqui, presta atenção que exige um pouco de conta. Esses daqui são os valores que eu já deixei de presente para vocês. Opa, apertei um botão sem querer. Só. Aqui eu deixei um quadrado, mas se você tirar raiz desse aqui é 76 e raiz desse negócio aqui, raiz de 5.776
é igual a 76, beleza? É só tirar a raiz dos dois lados, se precisar, se um dia precisar. Pra quem não entendeu, você tira a raiz do 76 ao quadrado e tira a raiz do 5,776. Raiz com esse expoente ao quadrado, tchoim, tchoim. Isso aqui quer dizer que dá 76, essa raizona doida aqui, ó. Esse valor aqui a gente vai usar, beleza? Aqui, tchoim, tchoim. Falhou a caneta. Muito bem, vamos começar pelo exercício. Isso aqui é só pra letra B. Não vai precisar pra sua letra A, não. Foco. Muito bem. Na letra A, ele fala a velocidade inicial do cara. Aqui você vai usar um volátil. Esse aqui é bem simplesinho. Quando chega na altura máxima, ele fala que demorou 2 segundos. Na altura máxima, o tempo então é 2. Ó, antes de tudo, imagina um referencial, né? Esse aqui é o referencial. Esse aqui é a velocidade final. Velocidade inicial. Igual aceleração mais vezes tempo. Se o meu referencial que eu escolhi cresce para cima e eu arremessei a moeda para cima, essa velocidade aqui está no mesmo sentido que o meu referencial. Na hora de escrever, a gente considera ela com sinal positivo. Ó, a velocidade inicial ele chamou de V no enunciado. Qual é a velocidade final de um cara que chega na altura máxima? Todas as coisas que a gente joga, dá uma paradinha, depois começa a descer. Então, na altura máxima é o momento dessa paradinha. Caras parados tem velocidade 0. Beleza? E o G da gravidade? O G da gravidade, ó, puxa os corpos aqui para o centro da Terra. No caso, para baixo. Se esse cara puxa para baixo, ó, ele está contrário ao meu referencial. Contrário ao referencial, você põe sinal de menos. E o valor da aceleração vale 10. Ele falou que o tempo para chegar na altura máxima é 2. Esse aqui dá menos 20. Se jogar para o outro lado, essa velocidade deu mais 20. Aqui. Mas ele pediu só o módulo. Tudo bem, cara. Você decidiu o referencial nesse aqui, saiu mais 20. Se decidiu no outro, dá menos 20. Mas não tem problema nenhum. Ele pediu só o módulo. E isso aqui é a resposta da letra A. Beleza? Não é tão difícil, né? Altura máxima, velocidade final é 0. Muito bem. E a letra B? A letra B exige um pouco de perseverança. Beleza? Seguinte. O negócio ele vai jogar a moedinha pra cima, vai dar uma paradinha, vai começar a cair. Cai. Chega no fundo do poço, bateu. A moeda para de mexer, beleza? Só que, a partir desse momento que bateu, o som começa a viajar e sobe de novo. E o som chega no ouvido do garoto e ele para o reloginho. Então, ó, tem o tempo. Vou chamar de tempo 1, aqui, que é o tempo da moeda viajando. Ó, a moeda viaja por um tempo, ninguém sabe quanto exatamente. Sabe que em 2 chega na altura máxima, mas não sabe quanto tempo demora até chegar no fundo do poço, beleza? E o tempo 2 é o tempo do som para chegar até o ouvido do garoto. Daí ele para de contar. A soma desses dois tempos dá 8,5 segundos. Beleza? Muito bem. O que a gente tem que saber muito bem? Esse aqui é o tempo da moeda, esse aqui é o tempo do som. O tempo da moeda, ele é um movimento uniformemente acelerado. Você não pode esquecer que para descobrir isso aqui você precisa de fórmulas que tenham aceleração. Já a velocidade do som, ela é esse aqui, ó. O tempo do som para chegar é com esse aqui. E para descobrir esse tempo, você precisa de
equações que não tenham aceleração. Por quê? A velocidade do som, segundo o enunciado, é 320 metros por segundo. E não vai variar. Então, você poderia usar ou sorvete ou velocidade média para ele. Vamos lá, primeiro o T1 aqui, que ele é o move da moeda. Vamos lá. Fazer uma relação aqui, ó. Uma relação com tempo, né? Claro, de preferência. Vamos lá. Ainda nesse referencial aqui. Ó, deixa eu melhorar o desenho referencial aqui. O poço tem altura H. Então, ó, vamos lá. O meu referencial é de baixo para cima. Se meu referencial é de baixo para cima, que é sinal que aqui a altura é 0. Sinal que aqui a altura é H, a altura do poço, beleza? Ele joga um negócio um pouquinho mais alto aqui, depois começa a cair. Quando bate aqui, o som volta e chega no ouvido do rapaz. Beleza? Nessa situação aqui, temos que a velocidade inicial é para cima. E temos que o G da gravidade é para baixo. Então, na hora de usar nas contas, não esquece aqui. Se está no mesmo sentido que o referencial, sinal positivo. Se está com sinal contrário, é negativo. Hora de substituir. Qual que é a altura final dessa moeda? A altura final chegou no fundo do poço. Fundo do poço a gente considera 0. Qual que é a altura inicial dele? Ele sai aqui, ó, do topo do poço. Ele sai do topo do poço, aqui é H. Velocidade, ó, sinal mais. Ó. Mais, só que você já sabe quanto que vale. Vale 20. Ó. Mais 20, agora é o T1, porque é o tempo só da moeda, beleza? E a aceleração da gravidade tá contra, então você põe menos. Ó, 10 com 2 vai dar 5. Ó. Já vou facilitar a conta aqui para você. Beleza? Você isola o H. Isola o H, você vai achar H é 5 T1 quadrado menos 20T1. Você só jogou esses caras pro outro lado. H é isso aqui, ó. Acabou de achar uma relação para H. Se você descobrir T1, dá para descobrir a altura do poço. O problema é que você não sabe ainda T1. Beleza? E a outra aqui, ó. Vamos descobrir o T2. O T2 é movimento retilíneo uniforme. Você pode usar sorvete ou você pode usar velocidade média. Se você usasse velocidade média, porque ela não vai variar, né? Então, podemos dizer que ela é a mesma o percurso todo. Ó, essa é a fórmula. 320 é igual a altura, porque é o tanto que o som percorre, é a própria altura, não é? Esse aqui é o tempo. 2. Passa para o outro lado, você vai descobrir que a altura é igual a 320 T2. Você acabou de descobrir isso aqui, ó. Se um dia você descobrir T2, quanto vale, multiplica por 320, você descobre a altura do poço. Então, o que a gente faz agora? Agora a gente vai fazer uma relação mágica, ó, entre esses caras e esses daqui, ó. H de altura do poço não é igual a H de altura do poço? Então, você pode igualar os dois. Mas antes vamos fazer uma isolada aqui, ó. Eu tenho certeza que T2 é igual a 8,5 menos T1. Da onde veio isso? Ó? Daqui, ó. Você passa para o outro lado. Agora, em vez de T2, você troca por isso aqui. Você vai descobrir que H é igual a 320 vezes 8,5 menos T1. Beleza?
H não é igual a H? Iguala pra mim. Vamos lá. Ó. 5t1 quadrado menos 20t1 é igual a 320 vezes 8,5 menos t1. Tá tudo em função de t1. Ó, um monte de números e t1. Se dá para descobrir o t1. Dá ou não dá? Acho que dá. Para facilitar a sua conta, não é obrigação, né? Simplifica, divide por 5 os dois lados. Se você dividir por 5, esse aqui fica só t1 quadrado. Se dividir por 5, esse aqui fica menos 4t1. Se dividir por 5, esse aqui dá 64. E o resto mantém. Vamos lá. t1 quadrado menos 4t1. Se você distribuir, você vai encontrar valores calma aí. 544 menos 64 T1. Beleza? Joga tudo para aquele lado, ó. Você vai achar T1 quadrado mais, ó, esse menos 4 vai receber mais 64. Ó. Menos 64 do outro lado é mais 64 menos 4, 60t1. Esse cara aqui pro outro lado fica negativo. Nossa, que conta grande. Pois é, em breve você vai usar esses números aqui de cima. Então vamos lá. Agora que você tem isso aqui, você resolve por Bhaskara. Você vai fazer T1 é igual a menos 60, que é o B, né? Mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não esquece desse sinal aqui. Sobre 2 vezes A. O que temos aqui então? Menos 60, mais ou menos raiz de um número grande, ó. Isso era 3.600. Menos com menos dá mais, ó. Mais, isso aqui dá 2.176. Não erra na conta, galera. Sobre 2. Isso aqui dá menos 60, mais ou menos raiz de 5,776. Sobre 2. E esse número aqui em raiz, você já sabe quanto equivale, ó. 76. Tá desde o princípio com a gente, ó. Então você vai fazer assim, ó. Menos 60, mais ou menos 76 sobre 2. Existem duas raízes, né? Opa. Mais. E o outro é menos. Só que isso aqui, estamos falando de tempo. Existe tempo negativo pra gente? Não. Tempo negativo não pode, só pode esse aqui. Menos 60 mais 76. Mais 16 por 2. Mais 8 segundos. Esse aqui é o tempo 1. Você acabou de descobrir. Aqui, ó. Se tempo 1 é igual a 8 segundos, volta para a expressão do tempo aqui. Vê se faz sentido. Um tempo mais o outro dá 8,5. Um deles demorou 8 segundos. Tá completamente dentro do esperado. É possível. E é sinal que o som, que é esse T2 aqui, é quanto? Se um é 8 e o outro é 8,5,
Você acabou de descobrir que T2 é igual a meio segundo. O som demora meio segundo para subir esse poço. Beleza? Só que a pergunta não é tempo, né? É a altura do poço. Então você pode fazer esse 8, que é o T1, e substituir aqui. E descobre a altura do poço. Ou pega o T2 e substitui aqui. Eu vou pegar o T2 aqui, ó. H é 320 vezes meio. Meio é 1 sobre 2. H é 160 metros. Só corta. Ah, e se eu usasse o 8 aqui? Ia dar a mesma coisa, ó. 8 ao quadrado 64, ó. Vou até fazer. É 5 vezes 8 ao quadrado menos 20 vezes 8. Esse aqui dá 5 vezes 64. Esse aqui dá 160. 5 vezes 64, 320. Opa, 160 metros. Deu certo pelos dois jeitos. Você pode entregar a prova sem medo. Tenho certeza que você está certo. Sacou, galera? Muito bem, galera. Desculpa a dificuldade do exercício aqui. Espero que vocês tenham entendido. Devagarinho, qualquer coisa, volta o vídeo, vê de novo. Ouve de novo. Sem o áudio é impossível. Não, ou bem difícil, pelo menos. Beleza? E a gente se vê, talvez, no próximo vídeo, se você não desanimou de assistir. Beleza? Valeu, abraço.